Ironicamente, o portador dos 10 mandamentos, Moisés, é um homem colérico. No Êxodo, Moisés vê um egípcio surrar um escravo hebreu e mata o homem em um acesso de fúria. Mais tarde, no Monte Sinai, Moisés volta com as tábuas da lei que Deus lhe deu e encontra os israelitas adorando o bezerro de ouro. E ali mesmo tem um acesso de fúria e quebra as placas dos mandamentos em 1000 pedaços. É exatamente esse tipo de fúria que pode ser muito danoso se sair do controle. Neste caso, o dano foi tal que as tábuas ficaram destruídas e tiveram de ser substituídas. Nos dois casos, Deus não pune Moisés, mas usa sua ira para ensinar a ele as armadilhas do pecado. É interessante ver nesse episódio que a ira de Moisés faz parte da experiência humana. Todos ficamos furiosos às vezes, e negar a fúria não é psicologicamente saudável nem é realista. Então Moisés ficar furioso naquele momento é algo perfeitamente humano. A visão do Velho Testamento sobre a ira perdura no entendimento judaico tradicional. Na Bíblia judaica, o pecado é a consciência que a ira traz. Se a ira levar à crueldade, ou à violência, ou à opressão, ou a perseguições, então ela é um pecado. Mas se for uma emoção sentida pelo indivíduo e não tiver nenhuma consequência, a ira pode ser forte, mas não é pecaminosa. O pecado da ira terá uma nova visão na Bíblia cristã. Uma das primeiras histórias do Evangelho de Mateus se refere ao rei de Israel e às terríveis consequências de sua fúria. O Evangelho narra o nascimento de Jesus. Herodes, o rei de Jerusalém, fica sabendo que uma profecia diz que o novo rei dos judeus nasceu. A possibilidade de perder o trono deixa Herodes enfurecido. Herodes ficou furioso porque estava preocupado com o seu poder. Podia realmente haver um rei dos judeus. Todos tinham ouvido dizer que ele tinha nascido quando Herodes não foi capaz de verificar os fatos. Ficou furioso e saiu trucidando todos os bebês da mesma idade para poder apanhar aquele que seria pretendente ao trono. O episódio foi chamado de Massacre dos Inocentes. Os evangelhos dizem que Herodes matou todas as crianças de 2 anos ou menos que estavam em Belém e seus arredores. Jesus só sobreviveu porque sua família fugiu para o Egito. É claro que qualquer relato de um massacre de bebês é tão horrível para nosso entendimento que nós sentimos um imediato repúdio a esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, uma nova visão de pecado e de suas origens emergiu na tradição judaico-cristã. O que faria alguém cometer algo tão inimaginável quanto exterminar crianças? A resposta para os crentes é Satã. Satã era uma figura vaga e sombria, mas no Novo Testamento seu perfil evoluiu e ele se tornou uma força terrível, o grande tentador da humanidade, a fonte de todo o mal do mundo. Satã era uma figura menor no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, ele é um demônio extraordinário. Satã se torna o pai da mentira e aquele que nos arrasta ao pecado. As maiores tentações de Satã são a ira e a vingança. E Satã encontra seu inimigo mortal, Jesus, que traz um novo mandamento sobre o pecado da ira. Os 7 pecados capitais são a porta de entrada para o inferno. E o mais sangrento e violento dos pecados é a ira. No Velho Testamento, é Deus quem se enfurece quando diz, no livro do Deuteronômio, a vingança é minha. No Novo Testamento, a figura de Satã aparece como a encarnação do pecado, especialmente o da ira.
O contraponto, a ira e Satã, veio de Jesus, que assumiu um enfoque radicalmente diferente para o pecado da ira. Jesus parece pegar os mandamentos, os 10 mandamentos, e aumentar sua intensidade. Por volta do ano 30, em seu Sermão da Montanha, Jesus encoraja seus seguidores a dar a outra face. É um conselho surpreendente, em especial para a sociedade judaica brutalmente reprimida pela ocupação romana. Ele dá às pessoas uma maneira de reagir com dignidade e amor próprio naquele contexto. Por isso, de Tolstói até Gandhi e a Martin Luther King, essas palavras foram profundamente motivadoras. São um modo das pessoas se expressarem com força e dignidade, sem recorrer à fúria e à violência. Jesus parece se recusar a ceder ao pecado da ira, mesmo quando os romanos o torturam e crucificam. A ira de Deus evoluiu para o lado oposto. Em vez de clamar por uma justa vingança, Jesus murmura com seu último sopro: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. É um momento poderoso para uma pessoa inocente que está sofrendo numa cruz. É uma frase incrível sobre como podemos superar a vingança e superar a ira. A condenação do pecado da ira não é exclusiva da cristandade. Todas as religiões do mundo rotulam a ira como a maior transgressão, apesar de cada uma ter seu ponto de vista. Os rabinos comparam a ira a uma chaleira de água fervente. Quando ela transborda, não se sabe para onde a água vai e nem quem ela vai queimar. Para o Islã, a ira é um pecado maior. O profeta disse que nossa melhor parte é a que mais demora a se irar, e a nossa pior parte é a que mais demora a superar a ira.